uma noção errada da gente, né? De quem nós realmente somos. Bom, é uma felicidade muito grande estar aqui. Eu gosto muito dessa casa, da energia que tem, principalmente dos trabalhadores dessa casa. E hoje, o tema, eu gosto também porque eles que sugerem o tema. E aí a gente acaba fugindo da zona de conforto, né? De falar daquilo que nós gostamos. Mas o tema de hoje eu gosto muito, porque o tempo todo ele nos visita de uma maneira que nós não conseguimos, às vezes, entender. E eu já tive aqui falando sobre o capítulo 5 do Evangelho, que, caso vocês conheçam ele a fundo, é o capítulo mais denso, tem 32 itens, e é o capítulo que fala das aflições, da bem-aventurança das aflições. Então, eu já estive aqui para falar dele, me apaixonei por ele, porque quem for lá verificar o capítulo 5 vai se reconhecer dentro. Porque quem é que aqui na Terra não tem alguma aflição, né? Existe até um conto indiano que diz que um jovem encontrou um gênio e pediu para esse gênio a felicidade. E o gênio disse para ele: sim, eu lhe concedo a felicidade. Desde que você, na sua aldeia, e olha que a aldeia era pequena, que você bata de casa em casa e encontre uma casa que não tenha ninguém em sofrimento. Se você encontrar, me traga que eu vou lhe conceder a felicidade. Então eu quero que você encontre uma casa que não tenha nenhum enfermo, ou ninguém com algum problema financeiro, ou alguém com problema de relacionamento, né? Alguém com ausência de um ente querido que partiu. Então, eram essas 4 condições. E o rapaz falou: então deixa comigo. E ele bateu de casa em casa. E não encontrou nenhuma que não tivesse uma dessas aflições. Porque sempre há uma casa que alguém foi embora, que a gente deixou um ente, né, que a gente disse até breve, para um ente que foi embora. Ou nós temos alguém de idade enfermo, ou alguém jovem também enfermo, ou alguém com problemas de relacionamento, principalmente entre os familiares, ou algum problema também de ordem material. E ele não encontrou. E assim também acontece com a gente, né? Se a gente tentar achar alguém que não tenha problema, dificilmente nós vamos ter sucesso nessa empreitada. E o título de hoje não é as aflições, a bem-aventurança das aflições, mas está dentro desse capítulo. E é um subitem que fala: o mal é um remédio. E quando a gente vai falar para alguém que o mal é um remédio, muita gente vira a cara, né? Não aceita, não entende. Ou então fala assim: essa coisa de sofrência é coisa de espírita. Espírita adora o sofrimento. Eu acredito que não. Nós entendemos o sofrimento, nós estudamos o sofrimento. Então, nós sabemos por que é que ele nos visita. Como, quando nós éramos crianças e tínhamos alguma enfermidade e o médico receitava um remédio, geralmente remédio amargo, né? Remédio docinho era raridade. E a gente tomava, por quê? Porque precisava se curar. E assim também são os nossos problemas que nos visitam. Quando acontece, dificilmente a gente consegue entender como pode uma coisa tão ruim que está me acontecendo ser boa. Mas às vezes a gente precisa de alguns segundos só para entender. Às vezes levam meses, às vezes levam anos. Eu já tive todas essas experiências. Do mal que eu entendi logo em seguida, que ele era um mal, que era um bem. De um mal que eu precisei de meses para entender, e do mal que eu precisei de anos, e ainda estou em fase de entendimento, né? E aí você vai montando o quebra-cabeça.
E a gente precisa pegar tudo o que a gente conhece aqui no Evangelho e levar para a vida prática. E falar assim, isso que está acontecendo comigo, será que tem alguma passagem no Evangelho que fala a respeito? E aí a gente vai verificar que tem o tempo todo. E antes de eu, então, começar a contar os causos reais, né, do mal que é um remédio, eu quero ler para vocês uma passagem de Emmanuel, uma mensagem que chama Corrijamos Agora. Bom, Emmanuel diz o seguinte: em plena vida espiritual, além do caminho estreito da carne, nós sempre realizamos um inventário de nossas aquisições no mundo. E em semelhantes ocasiões, invariavelmente nos escandalizamos frente de nós mesmos e rogamos, então, a divina providência, a graça do retorno à matéria mais densa, sem as vantagens terrestres que nos serviram de perda. Bom, fazendo uma pausa nessa lição, o que Emmanuel está dizendo aqui? Quando a gente está lá na espiritualidade, a gente consegue fazer um inventário de como foi a nossa última estada aqui, a nossa última reencarnação. Geralmente, essa avaliação não é muito boa. Então, nós rogamos a divina providência que nos dê uma nova oportunidade de vir aqui reparar todos os nossos desacertos. Existe um ditado turco que diz que de 3 coisas ninguém se furtará. O grito da morte, o golpe da morte, não o grito, o golpe da morte. O reconhecer da consciência, né, o despertar da consciência, o julgamento dessa consciência. E a necessidade do retorno. Então, todos nós vamos nos deparar com essas realidades. E quando a gente chega lá no mundo espiritual, a gente percebe, então, que nós não fomos tão bons, que nós deixamos coisas para trás, que nós levamos conosco 2 bagagens, uma do bem que nós fizemos, que é bem pequenininha, aquela de mão, que as companhias aéreas nos deixam levar, e uma bem pesada, né? Que é com 2 repartições, com o bem que nós deixamos de fazer e que se tornou um mal, e com o mal que nós fizemos intencionalmente. Então, diante dessa bagagem, nós vamos rogar a misericórdia divina que nos dê a oportunidade de reparar. E é assim, então, que a gente renasce, continuando com Emmanuel, no mundo com singulares inibições congeniais. Então, aqui a gente encontra um cego que pediu medicação da sombra para curar antigos desvarios da visão. Ali é um surdo que solicitou o silêncio nos ouvidos como bênção de reajuste da própria alma. Além do mais, nós somos sempre defrontados com os rancenianos que imploraram do céu a vestimenta de feridas e aflições como remédio purificador da personalidade transviada do verdadeiro bem. Mais adiante, nós vamos encontrar os deficientes de nascença que suplicaram a mutilação natural por serviços valiosos de autocorrigenda. Doenças e amarguras, dificuldades e dores são meios de que nos valemos para que a justa reparação de nossa vida, em nós ou fora de nós. Assim, pois, entendamos o aviso do Evangelho no passo em que nos adverte o Senhor. Caminhai enquanto tendes luz. Enquanto se vos concede no mundo a felicidade de permanência no corpo físico, templo de formação das nossas asas espirituais para a vida eterna. Não procureis escândalo à distância do vosso círculo espiritual. Escandalizei-vos convosco mesmo, quando a vossa conduta estiver contrária aos princípios superiores que nós abraçamos.
estranhem os vossos pensamentos, as vossas palavras e os vossos atos, quando não se afinem com o Mestre da cruz, cujo modelo procuramos, e assim, amanhã não teremos que lamentar maiores faltas, alcançando a vitória sobre nós mesmos, em paz com a nossa própria consciência, frente à vida imperecível que nos espera o nosso Mestre e Senhor Jesus. A lição fala tudo, né? Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com certas situações e que a gente se escandaliza, né? Se escandaliza com o outro. Nossa, por que fulano é daquele jeito? E Emmanuel diz assim: corrige primeiro em ti o que te aborreces em mim, porque certamente se te aborrece, você conhece muito bem esse defeito. Nós não temos como falar de uma cor desconhecida se a gente não conhecer. A gente só consegue falar as cores da cartela de cores que da paleta de cores que a gente bem conhece. Então a gente tem que parar de se escandalizar com o que o outro faz, porque se a gente for se analisar, a gente faz isso o tempo todo. E aí vem o mal. O mal nos visita. O mal é uma professora muito pedagógica, que ela vem nos ensinar a nos corrigirmos. E a gente só repete lições enquanto nós não as entendemos. Eu, várias vezes, passei por situações que se repetiam. E eu disse assim: o que é que eu preciso aprender? Porque eu não aguento mais passar por essa mesma lição. E aí, quando você faz essa reflexão, analisa o seu comportamento, porque o outro, você não vai ter poder nenhum para modificar. A única pessoa que você tem autonomia, poder para modificar é você mesmo. E a gente sempre, né, como disse o filósofo Sartre, né, o inferno é o outro. Eu sou um anjo, sou uma santinha. Será? E por que será que as situações nos visitam sempre? E com relação ao mal ser um remédio, às vezes a gente não entende. Por que eu estou passando por determinada situação? E aí tem situações que logo ali na frente a gente já vai entender. Domingo passado, eu tinha que chegar no SEAC mais cedo para abrir a porta, para receber o palestrante. E aí eu saí um pouco mais cedo e no meio do caminho tinha um obstáculo. Eu vi, assim, de uma distância daqui até a porta, que estava interditada a rua que eu precisava passar. Como eu ainda não sou um espírito evoluído, eu fiquei muito brava. Falei uma palavrinha ali meio feia, porque coisa feia a gente aprende rapidinho. Você fica com uma pessoa que fala uma coisinha feia, você já aprende. E eu tenho uma vizinha que ela adora falar, ô inferno. E eu peguei e falei, que inferno? Né? Sozinha comigo mesma, desviei o carro e fui pegar então um atalho. E quando eu cheguei na próxima rua, ela não era preferência minha, eu tive que parar. E nesse instante, surgiu uma moça com um carro, totalmente transtornada, correndo muito, e eu ainda consegui fazer assim para ela, brava, porque ela passou de uma maneira assustadora. E eu fiquei parada, acompanhando. E ela teve também que parar, porque era uma corrida que estava acontecendo lá perto de onde eu moro. Então, a polícia de trânsito tinha interditado uma quadra inteira. Uma quadra não, todo um caminho. E ela teve que parar. E como eu estava olhando, ela parou e começou a gritar. E eu fiquei na dúvida, e agora? Eu vou para onde eu tenho que ir ou eu vou ver o que está acontecendo? Aí eu pensei, e se tiver uma criança, ela precisa que alguém ajude, coloque no carro, leve para pronto-socorro, ao centro que espere. Falei para mim e fui. Falei assim, o que eu posso fazer? E fui então até o carro, onde ela estava. Ela estava gritando muito, não conseguia nem falar. E aí eu pedi para o pessoal lá da corrida água, eles não tinham. E eu comecei a falar para ela, respira, respira, calma, respira.
E aí eu peguei uma bala, dei para ela, falei, chupa, açúcar vai ajudar você a se acalmar, porque a gente não tinha água. E eu falava, respira, respira. Agora conta para a gente. Aí ela conseguia contar aos poucos. Era uma situação que não vem ao caso, mas ela precisava de ajuda, de socorro policial, que fosse até a casa dela com ela, porque ela não tinha condições de continuar dirigindo. E aí o guarda de trânsito chamou a polícia, e eu disse assim, olha, eu tenho um compromisso, vocês vão ficar com ela até o fim? Não, nós vamos. Eu falei, então tá, então eu estou indo e vocês cuidem dela. Aí eu fui lá, então, para o centro, receber o palestrante e contei a situação. E ele me disse assim, você tem que agradecer, porque esse obstáculo, você vai entender por que ele aconteceu. E eu falei assim, é verdade, interessante, né? Ele falou assim, você conhece a história do quarto rei mago? Alguém aqui conhece? É linda, né? Eu não conhecia. Por isso que é maravilhoso a gente ir aprendendo cada vez mais. Eu falei, como é que eu não tinha conhecido essa história? Nós sabemos que só a maioria, como eu, existiam só 3 reis magos, né? Um levou ouro, outro mirra e outro incenso. E o quarto? Eu não conhecia. Mas aí ele me disse assim, diante do que aconteceu com você, você precisa assistir o filme O Quarto Sábio. Eu falei, ah, é? Ele falou, é maravilhoso. Você sabia que o Quarto Sábio não é tão conhecido porque ele se atrasou ao compromisso? Eu falei, não, não sabia. Eu falei, nossa, quero muito saber dessa história. E eu saí de lá e no domingo à tarde mesmo eu encontrei o filme, assisti e falei como é que eu podia ter vivido até hoje sem conhecer essa história. Eu vou compartilhar com vocês. Mas o Quarto Sábio, com ele aconteceram também vários maus, né? Várias coisas que ele não conseguia entender naquele momento e ele ficava aborrecido, mas fazia o que tinha que fazer. O que aconteceu com o Quarto Sábio é que ele, Quarto Sábio, Quarto Rei Mago. A gente fala Quarto Sábio porque todos os reis magos eram astrônomos. E eles se guiaram pela estrela porque eles tinham conhecimento de astrologia. E esse quarto sábio, né, que era um rei, ele também viu a estrela e ele sabia que era um sinal de que o Messias havia chegado à Terra. Então ele se preparou, juntou todas as joias que ele tinha, que eram pérolas, ele ia oferecer pérolas ao Messias, pegou um escravo para acompanhá-lo, então, e foi seguindo a estrela guia. Acontece que no caminho dele houve um desvio. Aliás, não houve um, houve vários desvios. Ele chegava, então, pelo caminho e encontrava pessoas enfermas. E ele resolvia parar e ajudar. E, às vezes, precisava comprar alguma coisa para aquela pessoa, porque ela não estava só enferma. Às vezes, ela estava enferma por falta de alimentação. Então, ele dispunha de uma pérola e mandava que seu escravo fosse providenciar alimento, remédio, e só saía dali quando tivesse curado aquele enfermo. Aí ele continuava a viagem. Mas isso se perdurou por todo o caminho, até que a estrela guia se apagou. E o que acontecia, né? Jesus, a gente sabe que teve que fugir, né? Maria teve que fugir com Jesus, porque Herodes havia mandado matar todas as crianças, todos os meninos, né? E ele, então, chegou lá na cidade e não encontrou mais Jesus, nem Maria, nem José, e ficou muito triste. E não entendia o que havia acontecido, por que ele havia perdido, então, o encontro com o Messias. Mas ele continuou a caminhada, mas agora não tinha mais, né, um GPS para se localizar. Então ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, procurando pistas de onde poderia estar o Messias. Mas a cada cidade que ele chegava, ele se deparava com necessitados de alimento, necessitados de água, de comida, de cura, e assim ele foi ficando, e isso levou, pasmem vocês,
33 anos. Exatamente a idade que o nosso Messias foi crucificado. Muito triste, né? Mas quando ele chegou, então, onde Jesus estava sendo... ele chegou, Jesus já estava preso, sendo açoitado. E ele ficou muito triste. E durante esse percurso, ele já tinha gastado todas as suas pérolas. Ele só tinha uma pérola. E ele pensou, então, em subornar os soldados para que soltassem Jesus. Mas, nesse instante que ele teve essa ideia, chegou alguns soldados com uma moça aprisionada, já haviam matado o pai dela, porque ele devia impostos, e iam escravizar a moça, então, também, porque a pena naquela época passava de pai para filho. E aí ele pensa, e agora? É mais urgente eu salvar essa moça. E ele, então, entrega a pérola aos soldados e diz, paga a dívida dela, e eles disseram que pagava. Então, ele libertou a moça, mas ficou profundamente triste, porque não tinha mais como ajudar Jesus, né? Porque na pequenez dele, ele acreditou que poderia salvar. E no dia seguinte, então, Jesus é crucificado. Ele não consegue ter com Jesus, que era o grande objetivo da vida dele, e ele fica muito triste. E naquela época, embora ele fosse jovem para os dias de hoje, mas ele já contava com 50 e poucos anos, e naquela época, sem cuidados, as pessoas morriam nessa idade. Ele já estava, então, com problemas cardíacos e para fazer a passagem. E no terceiro dia da crucificação, ele lá, adoentado, Jesus aparece para ele. E aí fala, você tanto me procurou? E ele disse, mas agora que você já está morto? Ele disse, mas nós nos encontramos a vida toda. A vida toda eu me encontrei com você. Ele, como, mestre? Desde o início da sua jornada, quando você parou para curar o primeiro enfermo, você curou a mim. Quando você deu água de beber e comida a quem tinha fome, você deu a mim. Quando você deu abrigo para pessoas necessitadas, foi a mim que você acolheu. Então, você sempre se encontrou comigo, o tempo todo. Eu achei essa história muito linda, não sei se vocês acham. Eu achei de uma profundidade impressionante. Porque muitos momentos nós deixamos sem perceber que nós nos encontramos com o Mestre. Que nós largamos alguma coisa da nossa vida para acolher o outro. E por menor que seja, um copo d'água, um prato de alimento, não é para aquele irmão, que talvez nem consiga entender o ato. Porque às vezes, como dizia Chico Xavier, os hóspedes de Jesus são muito exigentes, né? Às vezes você vai dar alguma coisa a um necessitado, ele acha ruim. Ah, mas é isso que você tem para mim? Não tem coisa melhor? Você vai dar um prato de comida, mas você fez frango hoje? Não tinha bife? Né? Eles são exigentes, os hóspedes de Jesus, porque são pessoas que ainda não sabem nem receber. Mas nós temos que aprender a dar, e dar sem julgar. Porque, inicialmente, a gente julga. Eu mesma fiquei muito brava com a moça, não sabia o estado de necessidade que ela estava. Mas depois, antes de sair lá dela, eu disse assim para ela, olha, até a polícia vir, agradece de ter esse obstáculo aqui da corrida. Porque se não tivesse ele, você teria se matado ou matado alguém. E é interessante, gente, que onde eu tive que desviar, seria um encontro de nós duas. Ela teria acolhido o meu carro, e na velocidade que ela estava, ela poderia ter me matado ou se matado. Então, eu não entendi o desvio, eu fiquei brava com o desvio, e não sabia que era um mal, que era um bem, tanto para mim quanto para ela. Então, a gente precisa, às vezes, analisar. São coisas assim que acontecem no mesmo dia. Que alguém vem e fala, olha, isso aí
É um mal que foi um bem. Você conhece já a história de quem se atrasou, de quem não foi ao encontro? Então, essa história foi impressionante para mim, de um aprendizado imediato. E nós temos muitos e muitos acontecimentos que a gente não consegue, às vezes, entender. Por exemplo, depois do atentado de 11 de setembro, uma empresa que tinha um escritório num dos andares do World Trade Center convidou seus sócios e empregados por uma razão de que muitos haviam sobrevivido ao ataque. E eles queriam entender, queriam que eles compartilhassem a experiência. Por que será que eles estavam vivos se eles trabalhavam em um andar do World Trade Center naquele dia, naquele horário que o avião, então que os aviões, né, atingiram as Torres Gêmeas? E então esse diretor, um dos diretores que sobreviveu, ele disse que ele chegou tarde porque ele foi participar de uma reunião na escola do filho. Uma outra mulher se atrasou porque o despertador do alarme não tocou. Um outro funcionário se atrasou porque pegou um caminho diferente, a fim de chegar mais rápido, e acabou atolado em um engarrafamento, pois havia acontecido um acidente na rodovia que ele havia pegado. Um outro funcionário perdeu o ônibus. Uma funcionária foi atingida por cocô de pomba e teve que voltar. E aí a gente fica bravo, né? Meu Deus do céu, ganhar na cena não, mas cocô de pomba. Um dos sócios teve problema ao ligar o carro e precisou chamar um mecânico. Um outro funcionário teve que atender um telefone que acabou resultando em poucos minutos de atraso, mas que lhe furtou de estar lá na hora do atentado. Uma secretária entrou em trabalho de parto adiantado e um zelador não conseguiu um táxi. Mas a história que mais impressionou esse diretor foi de um senhor que ficou com uma bolha no calcanhar, devido ao sapato ser novo, e antes dele chegar no trabalho, ele decidiu comprar um curativo, e por isso ele está vivo até hoje. Então, será que quando a gente fica preso no trânsito, quando a gente encontra um desvio, será que a gente poderia, a partir de agora, lembrar que, às vezes, o nosso mentor, aqueles que zelam por nós, estão impedindo que a gente sofra um mal maior. Agora, se a gente tiver que passar por um mal, lembrar que o mal também é um remédio necessário para que a gente evolua. Eu tive que tomar uma vez um remédio muito amargo, que esse ainda eu preciso de mais tempo para entender. Eu já entendo várias coisas. Uma delas é agradecer pelo fato de que, se não fosse esse remédio amargo, eu não teria conhecido o Evangelho de Jesus. Eu não teria estudado essa doutrina maravilhosa que me fez entender por que eu estava tomando aquele remédio tão amargo. Que me fez entender que não existe injustiçados, né? Porque a gente sempre sofre, às vezes não consegue entender. E eu fazia esse questionamento. Mas nessa vida eu sou tão boazinha, eu nunca fiz mal a ninguém, por que isso está acontecendo comigo? Então, nós que somos espíritas, nós conseguimos entender que, se não há uma causa agora que justifique, há uma causa passada. Não há injustiçados. E a justiça do Pai, ela não é castigo, ela não é penalidade. Ela é uma justiça restauradora, onde nós temos que restaurar aquilo que nós um dia destruímos. Então, o nosso Deus, né, o Deus que a gente conhece aqui, ele é todo poder, bondade e misericórdia, que nos dá sempre a oportunidade do recomeço. E mesmo que existam pessoas que a gente diz, olha, mas ele é tão mal, eu não estou querendo julgar, mas é tão evidente, não vai dar tempo. Não vai dar tempo aqui agora, mas a vida continua. E todos nós teremos que nos reparar com a lei que a gente um dia destruiu, que é a lei de amor e de caridade. Bom,
eu me lembro também de um caso de um homem que tinha um filho e ele morava em uma aldeia e era uma aldeia eles eram aldeões e esse homem era o único da aldeia que não tinha cavalos. E certo dia apareceu um lindo cavalo na porta da casa dele e o filho dele então domou o cavalo. E os vizinhos diziam assim: nossa, mas que sorte, né? Esse cavalo veio aparecer aí na porta de vocês, que felicidade, você não tinha condições de adquirir um cavalo e hoje o seu filho tem um, e um dos melhores. E o homem disse sabiamente: não sei se é bom, não sei se é ruim, né? Não sei. E aí os vizinhos falaram: mas que pessoa estranha, não sabe se é bom, não sabe se é ruim, como assim? E aí, o que aconteceu? O filho tentando domar aquele cavalo, muito bonito, ele acabou caindo do cavalo e quebrando a perna. E aí os vizinhos, né, então sempre observar a vida alheia, vieram perguntar: nossa, bem que você disse que bom, que mal, né? Foi mal, hein? E ele disse assim: não sei se foi mal, não sei se foi bom. E os vizinhos saíram novamente. Mas que homem intrigante, né? E aí veio a guerra, o país entrou em guerra. E todos os filhos homens tiveram que ir para a guerra. E a maioria deles foram mortos em campos de batalha. Mas o filho daquele homem intrigante não pôde ir porque estava com a perna quebrada. Então, foi um mal que foi um bem. Então, nós nunca saberemos o que é bom e o que é ruim se a gente não der um tempo e não analisar. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho fala tanto disso, que nós precisamos entender que todos viemos aqui para aprender lições para nos tornarmos mais evoluídos. Certa feita, Jesus perguntou para Tadeu, né, o apóstolo Tadeu, qual era o objetivo da vida? Alguém sabe qual é o objetivo da vida? Já se perguntou? Qual é o objetivo da minha vida? O nosso objetivo de sermos criados por Deus é que a gente evolua, que fomos criados simples e sem conhecimento, né? Que a gente fala simples e ignorantes. Mas, na verdade, nós temos que trocar, então, essa falta de conhecimento, que é a ignorância, por conhecimento. E não só moral, quanto intelectual. Nós somos uma aeronave com duas asas. E não há como uma aeronave voar com uma asa só. Então, não adianta a gente só procurar evoluir moralmente. Nós precisamos também evoluir intelectualmente. Nós precisamos parar de dizer, eu não quero aprender. Nós temos que falar, eu quero sempre aprender coisas novas. E cada vez que a gente aprende, mais a gente sabe que não sabe nada, né? Como dizia Sócrates, sei que nada sei, né? E se conhecer a nós mesmos, saber das nossas imperfeições. E continuando a resposta ao apóstolo Tadeu, Jesus disse: o objetivo da vida é instituir o reino de Deus dentro do nosso coração. Olha que coisa profunda. Porque instituir o reino de Deus dentro do nosso coração é tirar tudo que tem de ruim. Quando a gente conseguir ter realmente o reino do Pai dentro do nosso coração, nós não vamos mais falar mal de ninguém. Nós não vamos mais desejar o mal de ninguém. Nós não teremos inimigos. Nós entenderemos que tudo que acontece é para o nosso bem. É quando aquele momento que o apóstolo Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que habita em mim. E não é que a gente vai ter sangue de barata, de aceitar tudo, mas de entender porquê das coisas. A resiliência, a resignação. Porque muita gente acredita que se rebelar contra a lei do Pai
é a gente blasfemar, a gente ficar bravo. Por que comigo? Por que só comigo? Não, existe um outro tipo de revolta que é muito pior, que é aquela revolta da desistência, quando a gente desiste de tudo. E tinha uma senhora chamada, eu vou falar Mariquinha, que aí ninguém chama Mariquinha aqui. Ninguém vai se identificar, né? Fala assim, é você que ela está falando. Não, não tem nenhuma Mariquinha aqui, né? Então, a dona Mariquinha, ela trabalhava com Chico Xavier. E ela era muito assídua, há muitos anos trabalhando, mas ela não entendia ainda a doutrina, porque se ela entendesse, ela não teria questionado da forma com que ela questionou o nosso querido amigo e irmão Chico Xavier. Porque ela tinha 2 problemas dentro da casa dela. Um filho que era usuário de drogas e um marido que era alcoólatra. E ela, então, sempre pedindo, mas não entendendo, chegou no Chico e perguntou por que Deus não modificava a vida dela. E ele disse a ela, mas ele modificou sua vida. Você trabalha aqui, você está na seara do Pai, servindo aos irmãos necessitados. Ah, mas meu filho não sai das drogas, meu marido não sai da bebida. E Chico disse para ela, você tem algum poder sobre eles? Você pode modificar a vida deles? E ela, não, então. Mas ela não entendeu. E ela resolveu, então, desistir da causa espírita, desistir do trabalho voluntário, porque nada mudava na vida dela. Às vezes a gente não entende, tudo tinha mudado na vida dela, mas a vida do filho dela e do marido dela dependia deles, o livre-arbítrio deles, porque cada um vai ser o que quer ser, o que consegue ser, e não depende da nossa vontade. O que nós podemos fazer pelo outro que está em sofrimento, que está ainda, né, cometendo erros, atrocidades, é preces, para que ele consiga ser tocado e tente modificar a sua vontade. Mas a gente não tem como pegar a força. E Tadeu teve uma brilhante ideia um dia também, foi falar com Jesus. Aliás, eu recomendo a vocês um livro chamado Boa Nova, do Humberto de Campos. Ele traz várias passagens, diálogos de Jesus com seus apóstolos. E é muito interessante, porque assim como você está aprendendo, você se diverte. Porque os apóstolos tinham ideias brilhantes. E chegavam para Jesus, né, como se Jesus não soubesse como é que esse reino do Pai tem que ser instituído no coração de cada um. Então, Tadeu, diante da impossibilidade dele de curar uma mulher que estava sob possessão, né, de espírito malfazejo, ele não consegue. E assim que Jesus volta com os outros apóstolos, ele conta o que aconteceu naquele dia, que ele não conseguiu tirar o espírito obsessor daquela senhora. E ele diz assim, por que eu não consegui? E aí Jesus pergunta para ele, qual é o objetivo da vida? E responde que o objetivo da vida é instituir o reino de Deus dentro do coração. E aí ele disse, lhe falta instituir esse reino. Porque quando a gente instituir totalmente, nós faremos tudo o que Jesus fazia. Mas como nós ainda carregamos mazelas, nós temos dificuldades. Nós não conseguimos ter todos esses dons, né? Que a gente fala, os carismas, né? Todo o poder magnético que Jesus falou, o que eu faço, vocês também podem fazer. Mas como a gente ainda não tem esse coração puro, nós não conseguimos. Mas estamos no caminho. Porque vocês estarem aqui numa sexta-feira de carnaval, né? É muita gente com vontade de se melhorar. É muita gente com vontade de instituir o reino do Pai dentro do coração. E quando a gente tem vontade, existe uma historinha que fala que quando Deus quer, até o diabo obedece. Vocês conhecem essa história, né? E é verdade. Quando Deus quer, obedece mesmo. Hoje eu tive que viajar. Na volta, eu peguei muitas coisas difíceis na estrada, inclusive um acidente.
E eu pensava, eu preciso chegar porque eu quero ir no Chico Xavier hoje. Então, a vontade da gente nos ajuda, nos guia. E quem sabe aqueles obstáculos lá, por que foram colocados? Nós pegamos tempestade, pegamos acidente, mas tudo acontece por uma razão que, às vezes, naquele momento, a gente não consegue entender. E é assim, então, que Tadeu teve uma brilhante ideia. Ele falou assim, mestre, por que a gente não reúne todo mundo que tem possessão, que tem problema com o mal? E aí o Senhor passa assim, ó, e tira todo o mal de todos eles. Gente, não é uma brilhante ideia a gente reunir todo mundo que é mal no mundo? E aí a gente leva alguém com esse poder, que a gente ainda não tem, né? E aí passa, tira todos os obsessores, todos os espíritos, todas as coisas ruins. E aí o mundo vai ser uma maravilha, né? Por que o mestre não teve essa ideia, né? Olha, será que ele era mestre? Por que ele não... E aí Jesus disse para ele, olha, Tadeu, eu posso fazer isso. E tem aquele assim, eu posso, mas não devo, né? Porque assim, gente, se a gente tirar de alguém uma situação e ela não aprendeu nada com aquela situação, ela vai voltar a passar pela mesma problemática. Porque é ela que tem que querer modificar. Então, Jesus diz assim, eu tiro um possesso da pessoa e volta a 7. Alguém já deve ter ouvido isso, né? Sai 1, entra 7. E é assim, casa adornada, limpinha e bonita, mas vazia, quem é que não quer se alojar nela, né? Então, a casa tem que ser preenchida com o ensinamento do Evangelho, que nos traz esperança, que nos traz a boa nova, que nos traz a felicidade de conseguir, então, tirar todas as mazelas e colocar coisas boas. Então, não adianta tirar todo o nosso mal com um simples passe de mágica. Esse mal ele tem que ser trabalhado e ser tirado por nós. Porque quando nós estamos trabalhando um a um, a gente tira um erro, né, um defeito, vamos dizer assim, e coloca uma virtude. Ah, eu sou muito avarento. Qual é o contrário da avareza? O altruísmo. Então, vamos começar a ser altruístas. Ah, eu sou muito maledicente. Vamos começar a trocar, vamos ser o terminal da fofoca. Fofoca chega na gente e para ali, ela morre. A gente não leva, não prossegue com ela. Então, o que acontece? Não vai ficar vazio aquele lugar que você tirou a maledicência. Ele vai ser ocupado por uma virtude. A virtude de saber silenciar o mal, de não propagar o mal. Então, era isso que Jesus estava querendo dizer. Eu tenho poder para tirar, deixar todo mundo limpinho. Mas como vocês são bobinhos, né? Vocês vão fazer tudo de novo e vai piorar a situação. Vai piorar. Não vai ser mais 1, vai ser 7. Então, são lições que a gente vai entendendo no nosso dia a dia, trazendo para as coisas que acontecem conosco. E não é fácil. Pergunto para vocês, viver é fácil? Vocês acham que é fácil? Eu vou dizer para vocês que viver é fácil. É fácil viver. Ninguém concordou comigo. Sabe por quê? Porque viver é fácil. Vocês vão saber qual é o problema. É conviver. Conviver que é difícil. Porque a vida só conosco mesmo, sem o outro cutucando, sem o outro nos provocando, é muito fácil. Agora, dura você sair de casa e o tempo todo você ser provocado. Às vezes até dentro de casa. Se você mora sozinho, não tem esse problema. Mas ninguém consegue ser sozinho. Nós fomos criados para... Somos seres, né, coletivos. Nós precisamos do outro. Então, o conviver que é difícil. E às vezes eu aprendo, gente, eu estudo. Cada semana é uma palestra nova, é um tema novo. As casas sugerem. E a primeira pessoa a aprender sou eu. Porque eu também estou nessa luta de instituir. E aí, quando eu vou passar pelo teste, porque aqui é uma maravilha, que todo mundo é bonzinho comigo.
Aí eu vou passar no teste. Dentro da minha casa, eu recebo uma visita, ou eu vou em algum lugar, e aí a gente é ofendido, ou é maltratado, e aí é a hora de colocar em prática. E aí é a hora que a gente vê que nós ainda não aprendemos, né? Como é difícil. Mas estamos aqui para isso, para aprender. Entender que o mal é um remédio que a gente só vai tomar enquanto não aprender. A partir do momento que aprende, a gente pula de lição, como na escola. Ninguém mais precisa aprender a soma, a divisão, a subtração e a multiplicação. Aprendeu isso, já vai para as equações de primeiro, segundo grau, e aí vai complicando isso. E assim é a vida. Então, a gente aprendeu o básico, e olha que nós aprendemos bem, porque a maioria de nós não mata mais. E nós matávamos em outras existências. Tem um provérbio que a gente dizia quando era criança, né, e é verdadeiro. A gente dizia assim, ó, não sei se vocês, mas na minha época era: tá com fome, mata um homem e come. E na época das cavernas, nas épocas lá, idas, era assim. Dos índios, ainda tem índios. Tá com fome, encontrou um outro de uma outra tribo, mata e come. Então, nós já não fazemos isso. Ah, mas isso é o básico. Não é o básico. Tem espíritos ainda que não sabem que não pode tirar o que é do outro, que não pode fazer mal para o outro. E nós já sabemos. Mas, às vezes, a gente faz o mal, mas é o mal que a gente ainda não quer. Não quer fazer, mas faz. E quando eu disse lá da mala que tem as repartições, né, do bem que se transforma em mal, é quando a gente recebe um convite. Quer trabalhar na casa espírita? Você fala, ah, não, isso não dá. Ah, você não pode fazer atendimento fraterno? Ai, não dá. Ah, vamos lá entregar sopa? Ai, isso também não consigo. Então, foram todas oportunidades de fazer o bem que você não fez e se transformou num mal. Então, é assim que a gente vai aprendendo as oportunidades. Às vezes, cai na mão de vocês um livro e você fala assim, ah, é muito grosso, não vou ler. Mas, às vezes, a espiritualidade teve tanto trabalho de inspirar alguém em te dar aquele livro para que você aprendesse uma lição que está lá. Porque agora o céu não abre mais, como na época de Moisés, né? E cai a tábua lá. A primeira psicografia foi a tábua dos 10 mandamentos. O primeiro telefone sem fio, vocês conhecem? Quem criou o primeiro telefone sem fio? Foi Deus, quando Ele criou a prece. É um telefone sem fio, que a gente fala diretamente com Ele. Mas a gente esquece. A gente esquece da necessidade de estar em comunhão com o Pai, de levantar e agradecer mais um dia, mais uma oportunidade. Ontem eu caí. Ontem eu caí porque alguém chegou e falou tal coisa, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei nervoso. Mas hoje eu não quero mais aquela cena de ontem. Hoje é uma página em branco. Eu vou escrever uma nova história. Ah, mas vai ter gente que vai chegar para vocês e vai falar assim, ah, mas 10 anos atrás, você fala assim, mas 10 anos atrás não era eu mais. Não sou eu sou eu de hoje. Né? É assim que a gente tem. Nós temos que nos dar essa chance, nos dar esse perdão. Porque vai ter milhares de pessoas para falar, mas você falou, você pronunciou muito bem o verbo no passado. Eu falei, eu não falo mais. Eu não dou mais resposta na ponta da língua. Antes do Espiritismo, eu tinha resposta para tudo. Agora eu me calo. Eu até tenho a resposta na cabeça, mas não sai da boca. Porque o outro faz da vida dele o que quiser. Agora, como disse Emmanuel aqui, eu tenho que me escandalizar comigo, com as minhas atitudes. Eu sou o escândalo, não o outro. O outro é o que ele quiser ser. Quando eu voltar lá, quando nós voltarmos lá, ninguém vai perguntar para mim o que você fez do seu esposo, o que você fez da sua filha. Enquanto ela estava sob a minha responsabilidade, eu fiz o meu melhor. Mas a partir do momento que ela ganha autonomia,
Aí a vida é dela, eu não respondo mais por ela. É lógico que eu fico triste por decisões errôneas que tomar, vou estar lá para apoiar ou não, né? Às vezes você vai falar, olha, não é correto, eu te aceito, mas você deveria se corrigir. Mas é você. Entender que o outro é quem ele quer ser. E aí a gente para de sofrer, porque tem gente que está com a vida boa, mas ele quer o sofrimento alheio. Eu tinha uma amiga espírita, minha mãe está aqui, ela conhece, e ela tinha muito problema com a filha dela. E eu amava conversar com ela. Serena, tranquila, e eu pensava assim, será que ela não sabe dos problemas da filha dela? E um dia, porque ela era muito sensitiva, ela lia pensamentos, ela falou assim, olha, a minha filha ainda vai ter que aprender muito, e são coisas que não adianta mais eu ensinar para ela, depende dela. E é verdade, a vida é assim. Mas a sabedoria de uma mãe espírita é entender que o filho não é filho dela, é o filho de Deus. É um espírito que veio com a sua história, que vai ter que passar pelos percalços que tiver, pelas lições que tiver, para aprender. Então, não é que nós somos muito pacíficos, é que a gente começa a entender e colocar em prática o que está no Evangelho, o que a doutrina explica, que a gente faz o que está no nosso alcance, mas dá o direito ao outro de fazer o que ele consegue. Bom, chegou já no fim. Queria falar para vocês que, então, no telefone sem fio, existe uma prece muito bonita chamada Pai de Infinita Bondade. Ela é falada pelo Carlos Vereza, que é aquele ator da Globo que a gente conhece, ele é espírita, ele tem palestras maravilhosas, e que ele faz ela já de coração. Eu acho muito linda, espero que um dia também consiga. Então ele diz assim, Pai de infinita bondade, que tem de nós piedade na tristeza e na aflição. E nas horas de amargura, Pai, põe tua paz com ternura dentro do nosso coração. Ouve, Senhor, nossa prece e nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz que sejamos indulgentes, tolerantes e pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e os espinhos esparramados pelo chão. E transforma em vibração positiva toda emanação negativa com a força dessa oração. Converte, Pai, em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-nos a nos dar o seu perdão. Porque Tu és a nossa firmeza e nas horas de fraqueza jamais nos negastes a mão. E certo de que essa prece foi ouvida e que toda desgraça foi vencida pelos bons guerreiros do além, nós, Pai, nos ajoelhamos em espírito e agradecidos em Jesus Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e de falando também, introjetar mais e mais esses conhecimentos que nos fazem tão bem e quem sabe um dia conseguir instituir, como Jesus disse a Tadeu, o reino do Pai dentro do nosso coração. Que a paz do nosso Mestre esteja com todos nós.